A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, manhã de sexta-feira, chuvosa, ok? Vim de sombrinha caminhando hoje, né? Que eu gosto de aproveitar para caminhar, porque a gente não pode, né, ficar parado. Se você ficar parado, você enferruja, você fica doente, ok? Trata de caminhar, trata de andar. Não vai na onda do que esse pessoal fica falando pra você ficar dentro de casa parado, não, que você vai ver bem o resultado disso, tá bom? Vamos movimentar, pessoal. Eu até circulei, bom dia, Juliana, circulei no WhatsApp ontem, eu acho, o pessoal de Maringá, em Santa Catarina, tá todo mundo na rua, levando vida normal, eles estão usando máscaras, né? A máscara, ela é necessária quando você está no meio, né, de multidão de gente, em hospitais, em lugares onde podem ter pessoas infectadas e que elas, então, né, você vai pegar aí, né, o vírus dessa pessoa. Mas fora isso, né, a máscara, ela é para ser usada nessas situações, porque tem muitos especialistas condenando o uso da máscara. Você fica com a máscara, você não oxigena direito, você fica respirando gás carbônico o tempo inteiro, tá bom? Então, cuidado com esse negócio de ficar usando máscara demais, né? Quando eu estou andando na rua, não tem quase ninguém, não estou no meio de multidão, eu não vejo porquê, né, a necessidade de você ficar... você está caminhando, como que você vai respirar, não é? Mas se você for entrar num lugar com muitas pessoas, coloque a máscara. Às vezes tem alguém até mesmo gripado, vai te passar uma gripe, não é? Lá na China era muito comum as pessoas usarem máscaras, por exemplo, quando elas estão resfriadas, né? Por uma questão de consciência, de consideração com as outras pessoas, elas colocavam, né, a máscara para não passar gripe para os outros. Isso é uma prática que a gente deveria adotar, não é? Mas o brasileiro tem muito que aprender. Eu estava ouvindo um editorial de um comentarista, né, no YouTube, e ele falando, né, sobre o nosso tipo de cristianismo aqui no Brasil. Que tipo de cristianismo é esse que nós temos, né? Que hoje de manhã, por exemplo, eu vinha caminhando para cá, pelo menos uns 2 carros. Um veio, ele estacionou com vontade, assim, bem no cantinho do passeio, provocou aquele jato d'água, né, que veio na minha perna, né, na minha calça, atrás, aquele jato de água. Se está chovendo, gente, vamos tomar cuidado com os pedestres, né? Onde é que está o teu cristianismo? É nisso que a gente vê quem realmente, sabe, anda em amor e quem é só religioso, né, que só vai lá na igreja para cantar. Ok? Por exemplo, né, se você entra num banheiro, qual a condição em que você deixa esse banheiro para a próxima pessoa que vai entrar? Olha como a gente tem encontrado. O Brasil é um país cristão, não é cristão, que a gente saiba. E as pessoas continuam roubando caneta nos bancos, que os bancos não têm nem caneta que a gente precisa usar, não é? Banheiro, se você vai usar, os banheiros, né, é aquela imundície, porque as pessoas não amam, não pensam naquele que vai entrar depois dela, não pensa no melhor para o outro. E a regra da Bíblia é muito simples, é muito fácil. Faça para os outros aquilo que você deseja que eles façam para você, né? Não é bem fácil? Essa é a regra do amor. É você colocar o bem do outro como algo importante, algo valioso. Uau! E o Senhor está olhando, o Senhor está vendo, Ele está observando você. Tudo está sendo bem anotadinho. Não pensa você que você está fazendo qualquer coisa escondido, que você está andando em desamor e que isso não está sendo computado, isso está sendo anotado, cada atitude sua de falta de caráter, de escolher o que é melhor para você e não pensar no bem do outro. Isto é egoísmo, ok? Isso é terrível no ser humano, né? Começa desde que você é criança. No último programa nós falamos sobre isso, né? Como Deus olhou
a criatura humana. Ele falou, me arrependi de ter criado o homem, porque eu estou vendo que agora, desde a sua meninice, o coração dele só é maligno, só traça planos maus, né? E qual o motivo disso? Porque nós não entendemos nada ainda, que o bem que você faz, ele volta para você mesmo, multiplicado. Cada atitude nossa, o pessoal de Nova Era, ok? O pessoal que é do outro lado, eles têm esse entendimento. O pessoal que está no engano, né, da Nova Era, eles têm esse entendimento, né, de que o universo responde às suas atitudes, de que você não está sozinho neste mundo, que você está ligado a toda a criação. Você não é alguma coisa que surgiu do nada para o nada, que vai para o nada. Não, você faz parte. Você faz parte de toda a criação. Você faz parte do universo, de um projeto. Você nasce dentro de uma família. Esta família, ela tem uma história, né? Ela tem um destino. Gente, é muito egoísmo você pensar, sabe, que você nasceu agora, que o mundo começou a existir a partir do momento em que você começou a existir, né? É querer criar a roda, né? Quem não sabe que a roda já foi criada. Bom dia, Denver. Paz. É muita infantilidade, é muito egoísmo, é ter a mente muito contaminada, muito caída. Você pensar que as suas atitudes não prejudicam os outros, que não fazem diferença, que não afetam todo o universo. Especialmente, né, quando você vem para Jesus Cristo, que você tem a sua experiência pessoal com Deus, tudo isso tem que mudar, né? Você tem que entender que agora você é parte de um corpo, o corpo de Cristo. Eu estava ouvindo um testemunho maravilhoso de uma mulher, eu gosto muito dos testemunhos que o pessoal dá para o Sid Roth, né? Isso é Sobrenatural, o nome do programa dele. É em inglês, mas tem muitos programas em português. Coloca lá no seu computador, no seu celular. Isso é Sobrenatural com Sid Roth. É S-I-D, Sid, né? Roth, R-O-T-H. É muito interessante. Ele ouve as experiências sobrenaturais que as pessoas, né, tiveram. E ele escuta muita gente com muitas experiências diferentes. Então, tem um que ele estava contando, né? Hoje ele tem um ministério grande e ele teve uma experiência com Deus. Ele começou a ter experiências com o Senhor assim desde criança, mas um dia ele foi uma cirurgia boba para extrair um siso e ele apagou, né? E ele teve uma experiência assim de quase morte e ele viu, né, que o espírito dele saiu do corpo e ele, de repente, ele olhou para ele ali deitado naquela maca, deitado ali naquele lugar, e ele viu que o corpo dele começou assim a resplandecer. E ele ficou tão bonito, ele falou, fiquei tão lindo como um anjo, né? Aquela coisa mais linda, mais perfeita, os traços dele. E ele falou consigo mesmo, uau, como eu estou bonito. E nisso ele escuta uma voz por detrás dele, né? Falando assim, exatamente, você é assim, é esta maneira como eu te vejo. E quando ele se virou, era o próprio Senhor Jesus que estava ali falando com ele. E eu não precisei nem de uma experiência sobrenatural, né, para ouvir esta mesma frase do Espírito de Deus. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava lá na Bolívia, né, numa das minhas viagens missionárias. Eu estava caminhando e olhando algumas flores, árvores, e eu falei, uau, eu gostaria, Senhor Jesus, de ter o perfume de uma flor desta para as tuas narinas. Eu gostaria, Senhor, de estar te agradando, né, de cheirar bem as tuas narinas. E eu ouvi claramente a voz do Espírito de Deus dizendo, você já é perfeita aos meus olhos. E dali
o Espírito foi me dando uma revelação, né? Foi bem assim, bonito, né? Naqueles dias eu fiquei debaixo dessa revelação de que quando você nasce de novo, que você nasce da semente de Deus, você nasce, né, em Cristo Jesus, que você o recebe como Senhor, como Salvador da sua vida. É tão forte essa experiência do novo nascimento, tão marcante. O teu espírito volta à vida, né? Você se transforma num filho de Deus. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vêm morar no seu interior. Você se torna templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Pai olha para você, ele te vê através da cortina do sangue de Cristo Jesus que está sobre a tua vida. Então, ele te enxerga em perfeição. Ele enxerga você com o teu corpo de glória, porque nós perdemos esta glória quando nós pecamos lá no Jardim do Éden. O homem se viu nu, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando o homem, né, perdeu esse revestimento da glória, a vida de Deus que estava nele, ele se viu nu. Muito bem. Este corpo de glória, esta glória nos é devolvida quando nós recebemos o novo nascimento através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, Salvador, você nasce de novo, esta glória é devolvida para você, porque o próprio Jesus diz: eu vos dou, né, a glória que eu tinha com meu Pai, né? Essa glória agora está sobre vocês. Por quê? O pecado saiu. O pecado entrou e roubou a nossa semelhança de Deus, roubou a glória de Deus que estava sobre nós. Mas quando o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, você volta a estar na presença do Senhor. A vida de Deus volta a existir em você. A glória do Senhor volta. Você está de volta ao jardim do Senhor. A glória de Deus está de novo conosco. Nós somos templo dele. A glória de Deus habita no nosso templo, no nosso interior, né? Porque aonde está o Senhor da glória, a glória está. Então, nós já temos agora a vida eterna, porque se Jesus habita dentro de você, o Espírito do Senhor habita dentro de você, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se esse Espírito vive dentro de você, esta vida eterna já está em você, né? Nós já estamos no reino de Deus. Um reino de justiça, porque nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Um reino de paz, porque fomos reconciliados com o nosso Deus. E de alegria no Espírito Santo. Amém? Então, nós já temos esse corpo de glória novamente, mas nós temos que ter olhos espirituais de ver. Muito bem, e então Jesus falou com ele, né? Ele estava ali tendo essa experiência sobrenatural, fora de seu corpo. Ele estava quase morto ali. E Jesus falou para ele: é dessa maneira que eu te vejo sempre. E aí, quando ele se virou, que ele viu Jesus, ele olhou para os olhos do Senhor. E dentro da pupila do olho de Jesus, né? A palavra diz, né, que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é essa pupila, né? Quando ele olhou para a pupila de Jesus, assim, ele se viu, ele teve um entendimento espiritual, como se um dia, né, Jesus, ele é o Criador, né? Deus Pai é o Criador, Jesus, ele é através a palavra, né, que faz tudo vir à existência. É muito complicado para a gente, né, alcançar um entendimento profundo sobre a Trindade, porque a nossa cabeça ainda é muito pequena. Bom, mas enfim, o que ele viu dentro da pupila de Jesus, que um dia ele foi pensado, ele foi planejado, ele foi desejado na mente de Deus. E este plano, este desejo de Deus que pensou nele, fez com que ele viesse à existência,
né, como um espírito que foi soprado, né, para dentro do ventre de sua mãe e veio à existência. Então, ele é parte da vida de Deus, ele é parte, né, de Jesus Cristo. Por isso a palavra diz que nós estamos em Cristo antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos nele, né? E é fácil você entender isso. Por exemplo, pensa em você, né? Antes de você decidir fazer qualquer coisa, você começa a ter um pensamento, um desejo, você começa a planejar, né? Eu gosto de dar o exemplo da minha última viagem missionária, que foi para a Índia, para o Nepal, para rever amigos, né? E continuar a obra que eu tinha começado lá no meio deles. Muito bem. Eu comecei a pensar na possibilidade de ir. Eu comecei a pensar, e toda vez que eu pensava, eu via que era impossível, que eu não tinha nenhuma condição de ir, não é? Mas aquele pensamento começou a criar corpo na minha mente, eu comecei a desejar ir. E a partir do momento que se juntou, né, esse pensamento foi se tornando uma visão mental. Eu comecei a imaginar a possibilidade de estar lá, que isso poderia ser uma realidade, que isso poderia se tornar um fato, né? E a minha fé começou a funcionar em cima disso. Eu comecei a crer. E até que este plano, que só era um pensamento, veio à existência. E depois de um certo tempo, lá estava eu, no Nepal, na Índia, a poder de milagres, porque Deus teve que mover milagres, mover, né, providências, condições, tudo. Eu não tinha, né, como ir, como estar lá, sob todos os aspectos, o Senhor moveu todas as coisas. Então, se nós começamos tudo com um pensamento, com um desejo, nós podemos entender que todas as coisas que o Pai criou, que, né, o Criador do universo, ele trouxe à existência, foi primeiro pensado, desejado, até que fosse alcançado e viesse à existência, né, através da palavra e do Espírito, juntos, né, a palavra Jesus Cristo e o Espírito do Senhor, quando se junta o poder e a palavra, as coisas vem à existência. E ele nos deu este mesmo poder. Bom dia, Giane, Fausto, todo o pessoal aí do Facebook. Ele nos deu este mesmo poder. Você pensa e você fala. Quando você fala e você está crendo naquilo que você está falando, você gerou uma semente. E esta semente, ela vai trazer à existência aquilo que você gerou ali, né? Cada semente segundo a sua natureza, não é? Então, se este pensamento que você acolheu foi um bom pensamento, se foi um pensamento de Deus, esta semente vai gerar vida na tua vida, vai ser maravilhoso que esta semente vai trazer o fruto dessa semente. Agora, se o que você pensou não foi de Deus, se o pensamento que você acolheu não foi de Deus, se é um pensamento egoísta, carnal, e você creu e você falou, olha, prepare-se, porque essa semente também vai dar frutos ao seu tempo. Por isso, né, a palavra de Deus nos diz, de toda palavra que você falar, você vai prestar contas no dia do juízo, porque essas palavras, elas geram frutos, né? Palavras, nós temos, o ser humano é o único que né, recebeu aí essa capacidade de falar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Porque de todas as coisas, todos os dons que Deus nos dá, toda a capacitação que nós recebemos de Deus,
nós vamos prestar contas, ok? Nós temos várias parábolas falando essas coisas, não é? Mas vamos em frente aqui. Eu quero compartilhar o Salmo de número 95, que foi o que eu escolhi hoje. Nossa, olha bem, só nesse pequeno comentário que a gente estava conversando aqui, já passou lá mais de 20 minutos. Olha este salmo que bonito. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei acima de todos os deuses. Bom dia, Márcio. Márcio Silva. Vamos ver aqui. Daí pouquinho eu vou ler a sua mensagem, irmão, só um pouquinho. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Ó, vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ok? E aí fala mais um pouquinho aqui. Não endureçais os vossos corações. Hoje vamos ouvir a voz do Senhor, vamos cantar, vamos celebrar o nosso Deus. Márcio, você está dizendo aqui, deixe-me ver. Olá, pastora, bom dia. Essa situação, ela se encontra em um livro, Quem Pensa Enriquece. Interessante, o livro Quem Pensa Enriquece. Eu estou lendo este livro, fala de crença, de fé, de acreditar nos seus sonhos. Glória a Deus por isso, né? Agora, só temos que ter um pouquinho de cuidado, Márcio, porque hoje eu vou... são tantas coisas que eu quero compartilhar, mas já que você puxou esse assunto, né? Nós vamos lá no livro de João. Eu estou para compartilhar esse capítulo 6 de João há vários dias. Vamos ver se a gente vai em frente com isso hoje. Eu quero falar com você, Márcio. Você deve conhecer um homem muito famoso, Morris Cerullo. Não sei qual o autor deste livro que você está lendo, né? Morris Cerullo, ele está com 84 anos de idade e ele é um dos que pregou muito, né, sobre prosperidade. E, inclusive, não tem muito tempo, ele esteve com o pastor Malafaia, né? Que o pastor Malafaia é muito próximo a ele, também segue, né, essa mesma linha de pensamento do Morris Cerullo. E coincidiu de eu estar com uma Bíblia em minhas mãos, esta Bíblia, os comentários todos do Morris Cerullo. E eu vou compartilhar com vocês, inclusive, um comentário nesta Bíblia que ele fez, maravilhoso. Ele conta o testemunho dele, né, que a determinada altura do ministério dele, ele estava no Brasil. E ele começou a passar mal durante uma pregação que ele estava, né, uma cruzada evangelística, e ele teve que sair, foi para o hotel, porque o coração dele começou a falhar, uma coisa qualquer assim. E ali ele teve uma experiência com o Senhor profunda, onde ele falou: Senhor, eu estou à tua disposição, né, para fazer a tua vontade. E este homem, né, teve essa consagração com Deus e tal. E eu tive curiosidade de saber, né, Senhor, o Morris Cerullo ainda está vivo? Como é que ele está? Né? Eu já estive em alguma cruzada pessoalmente onde ele estava, né? Já tive oportunidades. O autor não é o Morris Cerullo, né? Mas enfim, e aí eu tive curiosidade de saber como será que ele está, será que ele ainda está vivo? Então eu vi que ele está com 84 anos de idade, mora nos Estados Unidos, e eu vi essa notícia, me parece, no Gospel Prime, que é um site, né, que de vez em quando eu dou uma olhadinha nas notícias, porque é um site evangélico, Gospel Prime. E ali dizia que ele tinha comprado um hotel na Califórnia, um hotel muito grande que tinha falido,
E você já ouviu falar nele, né, Márcio? O homem era uma bênção, né, e tal. E aí ele comprou esse hotel que já estava falido. E o plano dele é um plano assim bilionário de transformar esse hotel numa Disneylândia, assim, perto da outra Disneylândia, tá? Uma Disneylândia evangélica, uma Disneylândia para evangélicos, onde a temática seriam a Bíblia e, ao mesmo tempo, nesse complexo teria um spa, um hotel com spa sofisticadíssimo, uma coisa bem luxuosa para os evangélicos que quisessem, né, visitar e estar lá e ter essa experiência com essa Disneylândia evangélica, né, com temática da Bíblia, esse tipo de coisa. E que isso era um investimento, assim, caríssimo, bilionário, que ele queria, isso é o que ele queria deixar como um legado. Este seria o legado. Bom dia, Vanderleia, pastora Vanderleia, que bom te ver por aí. Este seria o legado do Morris Cerullo para a humanidade. E eu fiquei assim, falei, Jesus, eu tive um temor no meu coração, que Deus nunca me deixe perder o alvo, não é? Porque Jesus nunca pediu que ninguém deixasse legado para ficar com nome famoso, para não desaparecer o nome. Isso primeiro. Segundo, que se você tivesse que deixar qualquer coisa nesse mundo, deveria ser almas salvas para o reino de Deus. A única coisa que Jesus pediu para a gente fazer é ir e pregar o evangelho a todas as nações da terra. Se esses bilhões que ele acumulou na jornada cristã dele, né, com a visão que ele trouxe de prosperidade, se ele investisse na prosperidade do reino de Deus, se ele investisse na pregação do evangelho, para o evangelho alcançar os lugares inalcançados, a herança dele seria tremendo. O legado dele seria um legado para Jesus Cristo, de almas salvas. E eu falei, Jesus, eu nunca quis ficar muito rica, embora que eu sempre quis ter recursos para ajudar o povo de Deus, para investir na obra missionária, para ajudar pessoas que necessitam, né, no corpo de Cristo, para investir na expansão do reino de Deus. Como já desejei ter esses recursos em abundância para fazer grandes coisas para o Senhor, para alcançar vidas. Mas eu sempre tive um receio no meu coração, porque o dinheiro ele pode te roubar a visão. Ele pode, você tem que ter sim os recursos, mas você precisa ter muito cuidado, é muito perigoso, né? E o Benny Hinn era outro, né, que também está mais ou menos na mesma idade aí do Morris Cerullo, talvez um pouco mais novo, que vinha também, né, pregando essa coisa da prosperidade. Mas ele publicamente se retratou e pediu perdão ao corpo de Cristo. Ele disse, eu fui longe demais nisso, né? Eu exagerei, né? Porque todas as vezes que você se distancia da palavra de Deus, que você vai só numa direção, que você isola uma parte da palavra de Deus, você vai cometer erros, você vai ser enganado, né? Nós somos corpo. As verdades da palavra, elas têm que estar todas equilibradas. Mas aí, por isso, Márcio, eu estou te falando isso, né? Nós temos que tomar cuidado, porque é uma linha muito fina. O diabo é muito esperto, ele é muito enganador. E nós temos que tomar muito cuidado, né? A batalha
ela acontece na nossa mente. Ele lança os pensamentos e mesmo as coisas, né, que nos parecem mais sensacionais, melhores, né, que a gente fala, isso é muito bom, isso é ótimo. Nós temos que tomar cuidado, né, porque o bom é inimigo do melhor, não é? Temos que andar todo o tempo na revelação do Espírito, pedindo a Deus, Senhor, corrija a minha jornada, corrija os meus passos, acerta o meu caminho, né? Vê se tem algum caminho mau em mim, me conduz pelo teu caminho eterno. Porque né, o diabo é muito esperto para nos enganar, então nós temos que sempre estar nos voltando para o Espírito de Deus, pedindo ajuda para a palavra de Deus e tomar cuidado com a nossa mente, porque os pensamentos eles chegam aos borbotões. Nós temos que filtrar, né, aquilo que está realmente de acordo com a palavra de Deus, para que a gente então comece a seguir naquela direção, né? Mas vamos lá, João 6. João 6, Jesus ele está dizendo, né, eu sou o pão do céu, eu sou o pão de Deus, aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. E eles se escandalizaram nele, se escandalizaram em Jesus, eles falaram, esse cara tá louco, eles rejeitaram a encarnação de Jesus. Falaram assim, você é filho do José e da Maria, como é que você vem falar para a gente que você é o pão que desceu do céu? Você não veio do céu. É triste você tentar compartilhar coisas do Espírito com pessoas que não estão no Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Elas pegam o que você diz e fazem uma confusão, né? E não entendem. Era muito difícil para Jesus. Na verdade, o povo de Israel daquela época, os religiosos, eles rejeitaram a mensagem da cruz. E porque eles rejeitaram e continuam rejeitando, né? Márcio, você está dizendo que concorda, né? Que a intenção é você planejar seus objetivos, seus sonhos, que o livro não aborda só a situação financeira, mas outros objetivos. Eu espero que o autor seja um bom cristão, né? Porque quando a gente lê um livro, né, que é escrito por um autor cristão, inspirado pelo Espírito de Deus, isso é tão precioso, né? Eu tenho alguns livros escritos, mas eu estou aqui, né? Um livro vivo falante para te ajudar, para facilitar, né? E eu vou recebendo, né? Eu falo, Senhor, eu não tenho nada de mim para dar, Senhor. Me dá o que eu preciso distribuir hoje. E o Senhor é fiel. Mas vamos aqui em frente. A mensagem de João 6 é tremenda, né? Comei do meu corpo, bebei do meu sangue. Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá, disse Jesus. As palavras que eu vos tenho dito são vida, são espírito e são vida. A carne para nada aproveita. Então, eles rejeitaram a mensagem da cruz e as pessoas continuam rejeitando a mensagem da cruz porque elas não querem este caminho da cruz. O ser humano quer fazer o que ele quer, ok? Quer atender os seus próprios desejos, ele quer fazer do seu jeito. O ser humano, ele já nasce, desde pequenininho, ele quer ser independente de Deus. Eles querem fazer, né? Se você olhar uma criança, ela quer fazer as coisas do jeito dela, né? E querem até mesmo dizer ao Senhor como fazer as coisas, né? Muitas vezes nós queremos dizer ao Senhor como é que Ele tem que fazer as coisas. Qual o jeito de Deus? Né? Nós queremos fazer do nosso jeito, mas qual é o jeito de Deus? Qual o caminho da cruz? É o caminho do sacrifício? Vamos lá, Filipenses, vamos ver se eu acho aqui, Filipenses 3:10. Oba, já fui lá. Eu li para vocês, né? Paulo dizendo que eu quero ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, né? Para conhecer a Jesus que ele queria e a virtude da sua ressurreição. Olha o mistério disso. Paulo, que já tinha falado com Jesus pessoalmente, ele continua desejando conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição
e a comunicação de suas aflições. Comunicação, aqui a gente nem entende esta palavra. Ele queria partilhar dos sofrimentos de Cristo para ser conformado com ele na sua morte, tomando a forma, né, da morte que Jesus morreu, a morte de cruz, para ver se, de alguma maneira, eu posso chegar à ressurreição dos mortos. E ele diz, eu ainda não alcancei, né, mas eu estou seguindo para o alvo. Amém? Ele estava nesta caminhada. Então, qual é o jeito de Deus? Qual é o caminho da cruz? O caminho da cruz é o caminho do sacrifício. É o caminho do autossacrifício da nossa carne. É a negação de si próprio. Jesus falou, você quer ganhar a vida? A vida que é realmente vida? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Negação de si próprio, abdicar de si mesmo em favor da vida de Deus em você, em favor de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Está, né, nos 4 evangelhos. João 12, 26. Deixa-me lá, no João 12, 26. Porque é um texto bastante importante. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali ele estará também, né? Ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, se você quer ser discípulo, quer ser servo, tem que passar o caminho que Jesus nos mostrou. Ele é o caminho. O verso 27, João 6, 27, já tirei do João aqui, deixa eu voltar lá. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará essa comida, né? Porque a este o Pai, Deus, né, o selou. Trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus falou porque eles estavam andando atrás dele, porque ele tinha multiplicado o pão. Que comida é essa que Jesus falou para que eles trabalhassem por essa comida que é uma comida que permanece para a vida eterna? João 4, de 34 a 36, Jesus fala, minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a obra, né, que Ele me enviou a realizar. Esta é a minha comida, a vontade do Pai. A nossa comida também deve ser fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Cada um de nós tem a sua parte, né? Nós temos que fazer as obras do Senhor neste mundo, não a que a gente pensa, mas a que Ele preparou, né, para que a gente andasse nelas. E aquele que colhe, né, ele vai falando nesse trecho, João 4, 36. Vamos um pouquinho aqui. Ele falou, uma comida tem que vós não conheceis, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E quando ele chega lá no... Deixa eu ver o versículo aqui, é o 35 e depois o 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vocês entraram neste trabalho. Tá? Aquele que colhe, que somos nós que pregamos, nós já recebemos o salário, né, já está lá colocado na nossa continha e colhemos frutos para a vida eterna. Cada pessoa que nós levamos para Jesus, ela se transforma num fruto eterno do nosso trabalho. Algo imperecível, com lucro eterno. Essa é a comida que não perece, não é? É o trabalho pela comida que não perece. É o fruto que vai gerar, né, dividendos eternamente. Jesus que fez o trabalho árduo. Ele que morreu, né, para que nós
pudéssemos ter essa mensagem de pregação do Evangelho, que Ele morreu, ressuscitou, que Ele pagou os nossos pecados, que Ele é o amor de Deus enviado até nós para nos reconciliar com o Pai. Ele é o sacrifício perfeito. Ele fez o trabalho árduo, mas Ele se alegra juntamente conosco quando nós realizamos a colheita, ok? Como discípulos de Jesus, nós devemos realizar os mesmos milagres que Ele realizava. E aí é onde eu quero comentar o que o Morris Cerullo escreveu, né? E olha bem o que ele pretende, né, fazer agora. Como a gente tem que ter muito cuidado, tomar muito cuidado, para que não sejamos presos da operação do engano, que está muito forte esta operação do engano hoje na Terra. Ele escreveu uma coisa tão bonita, ele disse: o que devo fazer para realizar as obras de Deus? Essa foi a pergunta que eles tinham feito para Jesus. O que devo fazer para realizar as obras de Deus? Bom, para começar, antes de colocar o comentário dele, essa pergunta está errada, né? Nós não podemos fazer nada para realizar as obras de Deus. Nós temos que estar em Cristo. Ele, né, realiza as obras através das nossas vidas. Nós temos que ser e não fazer. Ele disse o seguinte, né? O que você mais almeja na vida? Esteja disposto a desistir de tudo em função disso. Nós sabemos, né, lá em Filipenses, que Jesus ele desistiu de tudo. Ele abriu mão de ser Deus para vir a esta terra nessa missão de resgate, né? Como um missionário enviado dos céus para a terra. Então, Morris Cerullo diz: o que você mais almeja na sua vida? Ah, esse é o seu maior desejo? Então, morre, esteja disposto a desistir de tudo. Será que nós somos tão dedicados a fazer a obra de Deus como os discípulos que aceitaram ser apedrejados, açoitados, aprisionados ou martirizados por causa do reino dos céus? Morrer para o eu, entregar-se totalmente, crucificar os desejos carnais, sofrer o que for necessário. Deus espera de nós uma oferta, a entrega do meu corpo como sacrifício vivo a Deus. Sua vida por inteiro, dedicada a Ele com tudo o que você possui. Esse foi o comentário dele, né? E hoje, como eu disse aqui para vocês, né? Como ele perdeu esta visão de sacrifício, né? Ele deveria fazer como Jesus falou para o jovem rico: pega todas as suas riquezas e distribui para os pobres, e você vai ganhar um galardão nos céus, né? Mas aqui nós estamos em João 6 e no verso 28, eles perguntam para Jesus: a obra de Deus, né? O que a gente vai fazer para fazer a obra de Deus? E ele responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. O que é que esses judeus queriam? Eles queriam provas. Provas. Para você crer, não precisa prova nenhuma. No deserto, eles tiveram muitas provas. O povo que saiu do cativeiro no Egito viu o poder de Deus, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo no deserto, olha, a água brotando da rocha. Eles tiveram muitas provas e vocês viram no que deu, eles não creram. Eles caíram, toda aquela geração morreu no deserto, caiu morta no deserto por causa da incredulidade deles. A palavra diz isso lá em Hebreus. E esses judeus aqui do tempo de Jesus também queriam provas, né? E não adianta prova, você não crê através de prova. O problema do homem é a rebeldia. E você já viu uma pessoa, quando ela é rebelde, você prova por A mais B para ela que ela está errada, que você está certo. Não adianta, ela não te escuta. A rebeldia deixa a pessoa surda, né? Então, o problema do homem é essa rebeldia, a desobediência, completa desobediência à autoridade de Deus.
Isso foi, né, o motivo da queda lá no começo e que se perpetua até agora. Então, nós só saímos deste ciclo de rebeldia, desobediência contra Deus e fazemos paz com o nosso Criador quando você entra na obediência. Cristo obedeceu completamente até a morte de cruz, e porque ele obedeceu, ele reverteu este processo todo da queda. E quando nós nos rendemos a Deus, aceitamos o sacrifício de Jesus a nosso favor, nos submetemos à cruz de Cristo, nós voltamos ao caminho da obediência, e essa rebeldia, então, ela cai por terra. Você vê claramente nas crianças essa índole, eles querem fazer o que eles desejam. Os nossos antepassados do povo judeu, eles comeram maná e eles não creram em Deus. Agora eles recebiam de novo o maná de Deus, o próprio Jesus Cristo, e de novo eles se rebelaram. Da mesma maneira, o pão de Deus é o que dá vida ao mundo. Jesus falou para eles, o pão de Deus é o que dá vida ao mundo, não é o maná que vocês comeram no deserto e mesmo assim morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão de Deus que dá vida ao mundo. Aí o que eles falaram? Senhor, dá-nos sempre desse pão. A gente nem precisa mais trabalhar, dá pão para a gente, né? Eles tinham uma visão completamente só da parte carnal. Jesus disse, eu sou esse pão. Jesus botou a mão assim e falou, eu que sou este pão. É deste pão que eu estou falando. A vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, olha para mim, aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Nós precisamos cuidar para onde nós estamos olhando. O olhar, Eva olhou para o fruto proibido, acabou desejando o fruto e fez essa desgraça toda que a gente sabe, porque ela olhou. Nós temos que direcionar o nosso olhar para o lugar certo, para termos a visão correta. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então está aqui, a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, este olhar é um olhar atento, é um olhar que prescruta, é um olhar que quer conhecer, que se detém. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, terá a vida eterna. Por isso eu digo que nós já temos a vida eterna. Dentro de nós já estamos destinados à eternidade, nós não vamos passar pela morte, não vamos enfrentar a morte, ok? E Jesus, neste capítulo, ele disse pelo menos 4 vezes que aqueles que crerem nele, diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele afirmou 4 vezes, nós vamos ser ressuscitados. Mas os judeus, eles não aceitaram que Deus pudesse se encarnar em Jesus Cristo. E falaram, né? Nós conhecemos seus pais. Nesse momento em que Jesus faz esta pregação, que ele libera esta palavra, muitos discípulos o abandonaram, inclusive Judas Iscariotes. Naquele momento ali, né? Judas Iscariotes, ele não foi embora fisicamente, mas naquele momento ele se desvinculou de Jesus, ele odiou a mensagem da cruz, ele rejeitou a mensagem da cruz. Essa não era a mensagem que eles queriam escutar. De um Messias que ia entregar-se por eles, ao invés de reinar. Ele era um sacrifício vivo, Jesus era renúncia, era entrega. Nós vimos lá no começo de Gênesis que Caim, ele fez uma oferta e Abel também, os dois trouxeram essa oferta ao Senhor. Deus rejeitou a oferta de Caim porque Caim decidiu ofertar do seu jeito. Né? Ele pensou, Deus me entende, eu vou trazer essa oferta, Deus me entende. Eu separei esses frutos aqui da terra, esses estão bons, Deus me entende.
Deus não te entende, Deus não tem que te entender. É você quem tem que entender Deus. É você quem tem que entender o caminho de Deus. Deus me entende significa rebeldia contra Deus. Abel, ele entendeu o jeito de Deus, né? Abel, sim, ele, né, ofereceu um sacrifício, ele entendeu que ele tinha que, né, oferecer um sangue substitutivo. Os dois, Caim e Abel, eles já tinham escutado, né, de seus pais, eles já tinham entendido, né, o sacrifício necessário. Eles já tinham entendido, mas Caim falou, não, mas eu quero ofertar isso aqui, é do meu jeito. E Abel falou, não, é do jeito de Deus. Então, toma cuidado, toda vez que você abrir a boca e falar, Deus me entende, eu vou te dizer, Ele não te entende. Ok? Você é quem tem que entender os caminhos de Deus. É você quem tem que aprender a palavra de Deus. É o caminho do sacrifício, da autonegação, da obediência. É você botar sua rebeldia debaixo do sapato, ok? Jesus é o caminho. E que caminho é esse? Descer, renunciar. É o caminho lá de Filipenses 2. É um caminho glorioso, difícil, mas é um caminho valioso, é um caminho que vale a pena. Tá? É um caminho que vale a pena. João 7,17, Jesus disse, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir que o meu ensino vem de Deus, né? E que eu não falo de mim mesmo. O caminho da cruz, o caminho que nós temos que seguir para ser verdadeiros discípulos, para realmente entrar na nossa herança celestial, é o caminho contrário a este caminho que normalmente as pessoas estão fazendo. É o caminho da autonegação, do sacrifício da carne, de negar a si mesmo os seus desejos carnais, para que o seu único desejo seja o do nosso amado, da nossa alma. O seu desejo, o seu olhar tem que ser para Jesus, os seus olhos têm que estar nas mãos do seu mestre. Eu falei no último programa sobre o significado disso, como antigamente, né, os reis, os poderosos que tinham criado os servos, eles só comunicavam com os servos por sinais de suas mãos. E o servo tinha que estar atento às mãos do seu Senhor. Que nós também estejamos atentos à mão do nosso Senhor para agradá-lo, para responder imediatamente aos seus desejos e deixar de lado, né, o nosso caminho que leva para a morte. E a palavra é clara, aqueles que tendem para a carne colhem morte, os que inclinam-se para o Espírito vão colher vida. Ok? Mas, mais uma vez, né, o nosso tempo se acabou. A gente conseguiu compartilhar algumas coisas, não todas, né? Mas vamos trilhar o caminho da cruz, o caminho do amor, o caminho da autonegação. E depois nós temos algumas coisas mais para comentar, mas vai passar, não vai dar hoje, tá bom? Segunda-feira, se Deus quiser, às 10 horas da manhã, vem cá, conecta aí no Face, se você puder, para a gente continuar conversando, né? Eu sou só um instrumento aqui, nas mãos do Senhor. Ore para que Deus possa trabalhar nesse instrumento dele, para que eu seja cada dia mais fiel no transmitir a mensagem de Deus para todos vocês. Amém? Fiquem na paz. Eu tenho que ir embora já. Já deu meu horário. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Esse programa vai ficar postado no YouTube mais tarde, ok?